Sejam bem-vindos ao Simpac 2024. Eu sou Alessandra Brito, arquiteta e doutora em engenharia e fundadora da Descarbon. O tema da minha palestra será Descarbonização e Gestão de Riscos, uma trilha para tomadores de decisão. Primeiro, eu gostaria de apresentar minha empresa. Ela tem como missão ser agente de transformação em práticas de sustentabilidade, descarbonização e ESG, no âmbito das cidades, da construção civil e também da sua cadeia. Nossos serviços envolvem capacitação, pesquisa, consultoria e mentoria. Voltando então ao tema da palestra, eu gostaria de decupar um pouco algumas palavras-chave. Primeiro, a questão da descarbonização. Ela significa redução significativa de gases de efeito estufa. Nós vamos compreender quais são esses gases daqui a pouquinho. A gestão de riscos envolve, então, decisões e ações para políticas, estratégias e resiliência contra desastres. E os tomadores de decisão, eu estou me referindo aos empresários e gestores públicos. Bom, falando um pouquinho de descarbonização. O Acordo de Paris, firmado em 2015 entre vários países signatários, buscou compromissos que o mundo limitasse o aquecimento da temperatura a no máximo 1,5 graus, tentando chegar no máximo 1,5 e no limite superior a 2 graus Celsius até o fim do século XXI. Esse é um esforço que todos os países deveriam ter o compromisso de limitar a temperatura. Se busca também no Acordo de Paris a neutralidade do carbono até 2050, mas vemos que alguns países, como a China e a Índia, ultrapassaram um pouco esse limite. O Antônio Guterres fala que todos os países signatários, e todos os não signatários também, deveriam olhar para 2040 como o ano da descarbonização, da neutralidade do carbono, com receio de que seja tarde demais, que a gente chegue ao tipping point, que é o ponto de não retorno. Então, esse é um esforço que foi firmado, um acordo que foi firmado em 2015 e que pede esse esforço de todas as nações e, consequentemente, de nós também, individualmente. Aqui a gente consegue ver um mapa que mostra, então, o quão efetivos estão esses compromissos do Acordo de Paris. Em verde, a gente olha a União Europeia como esforços, compromissos que são suficientes para a redução de gases de efeito estufa acima ou igual a 40%, e os outros países, incluindo o Brasil, parcialmente suficiente, e aí depois a gente tem parcialmente insuficiente, insuficiente e sem compromissos. Então, é um esforço, como eu comentei anteriormente, que deve ser coletivo, mundial. A neutralidade de carbono significa que a quantidade de gases que a gente está liberando para a atmosfera tem que ser igual a que a gente remove de CO2. E essa remoção pode ser através de redução, ou eu evitar, por exemplo, trocar um transporte de combustível fóssil por uma bicicleta, pela caminhada, eu estou reduzindo ou evitando. Capturar CO2, por exemplo, através do plantio de árvores e outras tecnologias que existem para capturar CO2, ou compensar, seja com árvores ou seja com compra de créditos de carbono. O efeito estufa, é importante dizer que ele é um fenômeno natural. O Sol, ele adentra, então, essa camada da atmosfera e esses gases de efeito estufa fazem como se fosse uma calota, permitindo que a temperatura não volte para o universo, digamos assim. Então, é como se fosse um colchão que faz com que a nossa temperatura na Terra seja favorável à vida. Quando a gente está em equilíbrio, os gases que a gente produz aqui das nossas atividades cotidianas, antropogênicas, como a gente fala, existe um equilíbrio entre o que a gente emite e o que as florestas capturam. Mas quando a gente começa a fazer um desmatamento agressivo ou queimadas e a gente começa a emitir mais nas nossas atividades, ocorre um desequilíbrio. E aí, então,
esses gases ficam retidos nessa calota, ocasionando então o aumento da temperatura, seja da atmosfera e dos oceanos. Aqui é importante também a gente ver aonde estão os gases, né, de efeito estufa. Então, estão nos gases refrigerantes, na questão da agricultura, dos combustíveis fósseis, todos nós emitimos, todos os setores produtivos emitem gases de efeito estufa. Então, é importante, né, não colocar vilões, mas os setores precisam saber que emitem e tem que buscar, então, essa redução de emissões. Então, aqui mostra um gráfico em que fica evidente o aumento, né, das emissões de CO2 no mundo. Nós temos aqui uma queda que foi justamente na pandemia, e mostrando, então, quando se tem ações drásticas, né, a reação, né, a redução de emissões. Então, são essas ações drásticas que a gente deve buscar. Se a gente for olhar esse gráfico, né, mostra as emissões por gás de efeito estufa por setor no mundo. E a gente vai ver que a energia é onde mais se emite gás de efeito estufa. Energia que não é só eletricidade, a gente está envolvendo energia na indústria, no transporte, no nosso transporte, energia usada nas edificações. Depois, então, tem a agricultura e uso da terra, a indústria e também os resíduos. Então, é importante que a gente olhe e melhore a eficiência desses requisitos. Agora, pensando no Brasil, uma pesquisa bem recente apontou que os principais focos de emissões no Brasil são mudança do uso da terra, em rosa, agropecuária, em verde, energia, em laranja, resíduos, em amarelinho, aqui em cima, e processos industriais e uso de produtos, em azul. A gente vê que houve uma redução de emissões, né, em relação ao uso da terra, que é as queimadas e o desmatamento, né? Mas mesmo assim a gente ainda precisa melhorar. Então, o que tem a ver a descarbonização com a gestão de riscos? Então, as emissões de gás de efeito estufa, elas elevam a temperatura da atmosfera e dos oceanos, ocasionando então um desequilíbrio, o que leva então digamos, o aparecimento, a ocorrência de desastres, né, que são eventos extremos que causam prejuízos. E esses desastres, então, eles precisam ser geridos, a gente precisa de uma gestão de riscos de desastres. Aqui a gente vê como a elevação da temperatura tem sido constante, né, a elevação ao longo do tempo. Então, começaram as medições, esse gráfico mostra medições da temperatura a partir de 1900 até 2020 e projeções até o final do século. Então, os nascidos aqui na década de 60, 70, vão estar completando 70 anos por volta do ano 2020. Então, eles vão sofrer pouco, né, essas influências em torno de 1,1 grau na temperatura da atmosfera. Já os nascidos na década de 80 vão estar completando 70 anos, mais ou menos, em 2030. Tá difícil de eu enxergar aqui, mas eles também vão sofrer mais um pouco mais. Quanto mais vermelhinho, mais eles vão sofrer, né, as influências da temperatura. E os nascidos em 2000, a partir de 2020, é que vão sofrer, então, as maiores consequências, porque eles vão sofrer o aquecimento de 1,5 a 2 graus se a gente não fizer nada. Então, é a nossa geração que está ativa, que está trabalhando, é que tem que buscar frear esse aumento da temperatura para que a gente possa fazer com que essa geração que está vindo aí não sofra tantas consequências. Isto é, os nossos filhos, os nossos netos, né, tenham as mesmas condições que a gente teve de sobrevivência, né, e de uma vida boa e com qualidade. Esse gráfico também mostra, né, que os 10 anos mais quentes da história foram os da última década. Então, é bastante notório, né, a elevação da temperatura. E aqui também mostra, né, um aumento do dias com temperatura acima da média pré-industrial.
Então, a gente vai ver que no rosinha, né, a gente já está falando de 1 grau a 1,25, depois de 1,25 a 1,5 e depois acima de 1,5, né? Então, isso é muito importante a gente olhar para esses dados e ver que a gente precisa tomar ações urgentes, né? Então, aqui, a partir de 2015, o Acordo de Paris, a gente tem visto esse aumento de temperatura. Bom, falando do Rio Grande do Sul, em 2023, março de 2023, o Rio Grande do Sul tinha 72% dos municípios com decreto de situação de emergência em razão da estiagem. Foram 2, 3 anos que nós sofremos estiagem e 1 ano e 2 meses depois a gente tem essa catástrofe climática das cheias aqui no Rio Grande do Sul. Olhem o número de municípios que a gente tinha em situação de emergência por estiagem no biênio 2022-2023. Então, é uma mudança muito drástica. Sim, tem a ver com El Niño e Laninha, mas o aumento da temperatura potencializa esses fenômenos que já eram recorrentes e, de certo ponto, naturais. É importante também a gente identificar a diferença entre gestão de risco e gerenciamento de desastre. O que a gente deve investir é na gestão de risco. E o que ela é? Então, é composto de 3 etapas. A prevenção, que é reduzir a ocorrência e a intensidade, fazer mapeamentos, planos, monitoramento e educação. A mitigação é limitar os danos e prejuízos daquilo que a gente não consegue já mudar, né? E por meio de medidas estruturais, isto é, são obras, diques, pontes, barragens, e não estruturais, por exemplo, planos, educação. E a preparação, que são ações antecipadas para assegurar a resposta eficaz quando a gente já tiver o evento por vias de ocorrer ou ocorrendo. A gente pode fazer simulações, alertas e evacuação. Então, isso é gestão de risco. Temos também a questão do gerenciamento de desastre, que é diferente. Então, no gerenciamento de desastre, a gente vai trabalhar com a resposta, isto é, o socorro, a assistência à população afetada e salvar vidas, isso é o mais importante na resposta, e depois a recuperação, que é o restabelecimento da normalidade, realocação e reconstrução, que é o momento em que nós estamos agora no Rio Grande do Sul. Em relação ainda à gestão de riscos de desastres, o TCU apontou que o Brasil deixou de aplicar cerca de 35% dos recursos destinados à gestão de riscos de desastres, no período de 2012 a 2023. Então, existia um orçamento previsto de 33 bilhões e foram empregados 21 bilhões. E desses 21 bilhões empregados, apenas 6 foram para medidas preventivas, aquela parte de prevenção, o que é muito pouco. A gente vê aqui nessas matérias que os desastres naturais geraram prejuízo de 639 bilhões aos municípios e que o governo do Rio Grande do Sul estima 19 bilhões de custo para o plano de reconstrução do estado após as enchentes. Isto é, na matéria passada a gente viu prejuízos em 11 anos na faixa de 639 bi, investimentos em prevenção de 6 bi e prejuízos no Rio Grande do Sul em 1 mês, 19 bilhões. Isto é, a conta não está fechando. Nós precisamos investir mais em prevenção. Se 1% disso tivesse sido aplicado em prevenção, talvez nós não tivéssemos todo esse prejuízo que nós temos só no Rio Grande do Sul, sem contar outros desastres que acontecem no Brasil e que vão acontecer com mais ocorrência. Então, é importante que os governos e as empresas, elas aloquem uma rubrica em relação aos gastos que precisam fazer, né, em relação à prevenção e até, a certo ponto, uma poupança, para que possa agir em caso de desastre e ter um recurso alocado para obras de
reconstrução, reparos, etc. Então, é mais uma linha na planilha do Excel lá dos recursos econômicos que a gente vai ter que colocar. Importante isso. Separei também alguns instrumentos legais da Agenda Ambiental e Climática Brasileira. São vários instrumentos, mas deixei aqui como alguns importantes, mas eu vou destacar dois nessa apresentação. Uma é a PL 2148, de 2015, que ela é uma PL que está em discussão. Ela trata sobre descarbonização, mercado brasileiro de redução de emissões, e a outra é a lei número 14.750, que vai falar então sobre da gestão de risco, né, da Política Nacional de Defesa Civil. Ela vai aprimorar alguns instrumentos já previstos anteriormente. Ela vem como um adendo a outras leis e também dando garantias, né, para que as pessoas afetadas elas possam ser ressarcidas. Falando então da PL 2148, que trata do mercado brasileiro de redução de emissões e do sistema brasileiro de comércio de emissões. Então, essa PL, ela já passou na Câmara, foi para o Senado, voltou para a Câmara, sempre quando tem alteração, volta, né? Então, no final de 23, a Câmara dos Deputados aprovou e ingressou, então, em 24 no Senado. Ele ainda não foi discutido. Pretende ser discutido e aprovado até a COP30, que é o ano que vem, né? COP de Belém. Bom, o que diz no momento essa PL? O governo, então, vai trabalhar com uma licença de emissão. Essa licença de emissão, ela tem dois limites, que é um de 10 mil toneladas de CO2. Então, as empresas e os organismos, né, todos os setores produtivos, com exceção da agricultura, poderão emitir até 10 mil toneladas de CO2 sem sofrer alguma sanção ou precisar prestar contas, né, em relação às suas emissões. A partir desse primeiro cap, né, que é o primeiro limite, entre 10 e 25 mil, essas empresas elas terão que fazer inventários e prestar contas de um plano de redução de emissões. E a partir de 25 mil, também precisa, como emite muito mais, o plano deve ser mais rigoroso em relação à redução de emissões. Então, a partir de 10 mil toneladas de CO2, existe então um mercado regulado. Esses, digamos, valores de 10 e 25 mil, eles são medidos através de inventários de gás de efeito estufa, que podem ser feitos por empresas terceirizadas, né, consultorias, ou internamente treinar as equipes para fazer essas medições, e elas vão ter que ser apresentadas então ao governo. Então, quem emitir além dessa licença, né, de emissão, vai ter que comprar créditos de quem emitiu ou que tem menos, né, que, digamos, está dentro desse limite e vende créditos, então, para esse sistema brasileiro de comércio. Então, ele chama de cap and trade. Cap são os limites e trade são essas compras e vendas de crédito de carbono. Importante dizer que esse fluxo é contínuo, é anual. Então, todos os anos as empresas vão ter que fazer inventários e prestar contas, então, das suas emissões. Então, isso vai ao encontro, né, do desejo, né, dos compromissos do Acordo de Paris para a gente reduzir as emissões e tentar ser neutro em carbono até 2050. Agora, falando da Lei 14.750, ela vai trazer adendos, né, às leis 2.608, que é o Plano Nacional da Política de Defesa Civil, e a outra lei, que é a 2.340. Então, ela avança em alguns pontos que não estavam tão claros nessas duas leis anteriores. Então, ela fala do Plano Nacional de Defesa Civil e fala do Plano Estadual de Defesa Civil. Então, primeiro, ele dá limites, né, prazo para que esse Plano Nacional seja elaborado. Então, a lei foi promulgada em 2023, então dá 18 meses para que ele seja aprovado. Então,
tem-se a previsão que ele seja aprovado em julho de 2024. A avaliação desse plano nacional tem que ser anual e a atualização a cada 3 anos por audiências coletivas, públicas, né, sempre em contato com a comunidade. E a partir do plano nacional, os planos estaduais de defesa civil. Então, eles têm que ser adequados a esse plano, né, faz parte desse plano, e ele tem que ser feito até em 24 meses após a aprovação desse plano, que seria no máximo, então, em julho de 26. A avaliação também é anual, atualização a cada 2 anos e também, né, por meio de audiência pública. Essa lei também fala, né, dos planos das atividades dos empreendedores, né? Sejam empreendimentos públicos ou privados, eles vão ter que ser categorizados de acordo com o seu risco, né? Mediante o que o Estado ou o que os municípios, né, vão dizer em relação ao grau de atividade, grau de risco dessa atividade ou desse empreendimento. Então, ele vai ser classificado quanto a esse grau, e a partir disso, então, essas empresas vão ter que fazer os planos de contingência, exercícios ou simulados periódicos, né? Na iminência ou ocorrência de acidente ou desastre, eles vão ter que emitir alertas antecipados, prover residência provisória, recuperar áreas degradadas, pagar valores indenizatórios, entre outras questões. Vocês vão ver que tudo isso também está muito baseado nos eventos que aconteceram, né, em Mariana e Brumadinho e outros, né, eventos de empreendimentos, né, que foram demolidos porque estavam em encostas ou foram mal construídos. Então, agora o empreendedor, né, quem está fazendo esse empreendimento, ele vai ter uma responsabilização maior. Então, essas duas leis vão dar, digamos, caminhos, e fora as outras, né? Eu estou pegando dois pilares, né? Um da descarbonização e outro da gestão de risco, para mostrar para vocês que o governo, né, está começando a exigir ações, e as empresas e os municípios devem tomar as medidas necessárias, porque agora existe uma lei para cobrar. Então, pensando nisso, por onde começar? Eu e a Descarbon, né, a equipe da Descarbon, então, pensamos numa trilha para tomadores de decisão, sejam os municípios, sejam as empresas. Então, isso é composto por 7 passos. Então, o primeiro passo seria um diagnóstico. É importante, dependendo do tipo de negócio, né, a gente olhar a fundo quais são os fatores de emissão, quais são os riscos. Isso tem muito a ver com ESG também. ESG olha os riscos ambientais, sociais e de governança. Então, aqui a gente pode fazer uma decupagem assim da atividade e identificar esses riscos potenciais. Depois é importante que se faça um inventário para ver quais são os limites de emissão, né? Se está abaixo de 10 mil, que ótimo, podemos preparar então para quem sabe vender créditos de carbono. Se está acima, quem sabe baixar esse limite para que não precise comprar créditos de carbono. Depois desse inventário, em geral, vem uma série de recomendações de onde, né, deve ser melhorado, quais os processos que devem ser melhorados. Então, a gente vai fazer as avaliações, né, técnica, financeira, de oportunidades, os riscos e os cenários, para depois, então, definir a ambição. Isto é, o quão inovadores queremos ser, o quão desafiadores queremos ser. Por exemplo, se vocês estão acima de 10 mil toneladas de CO2, talvez a ambição de vocês tenha que ser maior no início para baixar de 10 mil toneladas, para sair da regulação, né? Precisam agir mais rápido em relação a isso, né? Para não ter um prejuízo, né? Porque vai ser, sim, lamento informar, é mais uma atividade que temos que fazer. Não fizemos desde a década de 70, né? Os ambientalistas estão falando, vai dar ruim se a gente não preservar a natureza, se a gente não cuidar dos nossos biomas, e a gente não tem prestado atenção nisso. Sim, agora nós vamos ter que prestar atenção nisso, porque são vidas e prejuízos econômicos, sociais e ambientais que a gente está enfrentando.
Então, a partir dessa definição da ambição, do quão ambiciosos no sentido bom, né? Ambição no sentido das metas que eu quero cumprir, nós vamos fazer o plano de ação. E esse plano de ação vai ser composto de ações, programas, indicadores, metas a serem cumpridas. Depois a gente vai para o monitoramento, né, desses indicadores e metas e a melhoria contínua. Importante dizer, até 2050 e além, provavelmente, nós vamos ter que incorporar essas medidas de redução de emissões de gás de efeito estufa. Isso vai entrar, entre aspas, no balancete da empresa como mais uma coisa e vai ser o normal, tem que ser o normal. Então, não é uma ação isolada que eu vou fazer uma vez e pronto. Não, é uma ação que é contínua ao longo do tempo. E para isso, as empresas não estão preparadas, a gente precisa capacitar as pessoas nesse novo conhecimento e a cada ano uma nova tecnologia, uma nova lei, alguma coisa vem no sentido de melhorar essa questão das emissões e também dos alertas e gestão de riscos e ESG. Então, a gente precisa capacitar essas pessoas, desenvolver comitês, seja nos municípios, seja dentro das empresas, fazer avaliações. Então, isso é contínuo ao longo do tempo. Importante também dizer que depois que a gente faz todo esse trabalho, né, lá pelo meio do trabalho, quando a gente vai traçar os planos e as metas, é importante que a gente tenha algo que seja mais gráfico, para que a empresa e todas as pessoas envolvidas dentro da empresa e também a sociedade entendam qual o caminho que essa empresa está tendo em relação à descarbonização e em relação à gestão de riscos. Esse é um exemplo, né? Então, aqui a gente tem curto prazo, quais as ações nos âmbitos ambiental, social e de governança, de médio prazo e de longo prazo, né? Então, se definem aqui períodos, e aí cada bolinha dessa, ela vai ser explodida em metas, em ações, e alguém que vai controlar, alguém, um CPF, que vai ser responsável por tornar essa meta atingível, né? E a gente vai, então, aumentando as ambições e revisando, né? Porque aquilo que a gente previu agora no curto prazo para o longo prazo talvez possa ser adiantado, talvez a gente ache uma nova tecnologia, então de tanto em tanto tempo, né, de 2 em 2 anos ou de 3 em 3 anos, a gente pode e deve revisar esse plano. Mas aqui é uma visão importante, né, do rumo da empresa, né, o que ela vai fazer até 2050. Para a gente ser neutro em carbono em 2050, a gente precisa começar hoje, né? Então, é importante que se tenha essa visão. E aí, para finalizar, a gente resolvi trazer alguns desafios, né, que nós vamos enfrentar, e todo desafio ele também traz uma oportunidade. Então, a gente, infelizmente, vai ter uma intensificação e maior frequência dos eventos extremos, e para isso, então, a gente precisa desenvolver políticas públicas, fazer mais pesquisa, trabalhar a questão da educação dentro da escola, dentro das universidades, trazer a questão da mudança climática para cada um dos cursos de graduação, porque todos eles vão ser necessários ter esse enfoque, não é só o pessoal da ambiental, os arquitetos, os engenheiros, administradores, todas elas precisam estar envolvidas nessas temáticas. Mapeamento, sistemas de prevenção e alerta, isso aqui são alguns, né? Tem muita coisa ainda a listar. O risco crescente nas cidades, edificações, infraestrutura e negócios, é o que a gente viu aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, a gente precisa projetar e construir cidades e edifícios resilientes, fazer planos de descarbonização, porque só assim, reduzindo as emissões, a gente vai reduzir os efeitos extremos da mudança do clima, e fazer os planos de contingência, para na hora do desastre a gente saber o que fazer, né? Importantíssimo isso, que os municípios se preparem para esses planos de contingência. Preparar as defesas civil com questão de não só recursos humanos, mas também tecnológicos, de equipamento. A questão dos refugiados climáticos e de guerra. A gente acha que refugiado climático está só do outro lado do mundo, não, mas aqui no Rio Grande do Sul
várias pessoas já estão saindo das suas cidades porque já sofreram no Vale do Taquari o ano passado, sofreram em setembro, em novembro e esse ano. Sim, nós já temos refugiados climáticos no Rio Grande do Sul. Então, nós precisamos encarar isso com uma seriedade, né? Trazer pesquisa para ver esses dados, né? Para ver essa questão da mobilidade. Então, precisamos pensar em estoque de terra pública, segura, né? A especulação imobiliária em áreas baixas, áreas próximas de rios, áreas que não deveriam ser ocupadas, a gente precisa frear isso, né? Então, um bom plano diretor para o mapeamento dessas áreas, fazer sistemas construtivos rápidos e resilientes, né? Que é o que estamos precisando agora para milhares de famílias. Precisamos avançar nessas tecnologias. Escassez de recursos e materiais, isso nós já temos várias guerras em curso, né? Vocês imaginem o quanto que a faixa de Gaza e a Ucrânia precisará de materiais para ser reconstruídos e a quantidade de entulho de obra que existe lá. Então a gente precisa trazer esses resíduos, né, para uma economia circular, isto é, eles virarem matéria-prima para a construção, né? Não podemos pensar só em matéria-prima virgem, então precisamos reaproveitar, fazer retrofit de edificações existentes que estão ociosas. Então precisamos pensar um pouco diferente ou muito diferente daquilo que a gente tem feito até então, porque a gente está vendo que não está sendo o suficiente. Por fim, gostaria de convidar vocês para conhecerem, né, essas reflexões sobre os desastres climáticos que aconteceram no Rio Grande do Sul. Fiz um manifesto de resiliência e reconstrução pós-enchentes. São pensamentos que borbulhavam na minha cabeça durante todos esses dias, praticamente um mês em que passamos, e eu resolvi então trazer, né, essas ideias, esses pensamentos para um documento que pode ser refletido, pode ser melhorado, com certeza tem várias coisas que ficaram de fora. Então eu tracei 9 eixos e 28 ações que quem sabe pode contribuir para algum trabalho de pesquisa ou ações não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil. Então ele está no LinkedIn, aqui está o meu contato no LinkedIn. E para finalizar, então, é importante, né, a gente se dar conta que nós estamos numa economia, num mundo em que emite muitas emissões de gás de efeito estufa, que a gente precisa reduzir, a gente precisa fazer essa passagem para uma economia mais verde e, né, precisamos de pessoas como essa aqui, como a Descarbon, que está aqui para ajudar a fazer essa transição, né? E esse é o meu convite para cada um. Eu falei para tomadores de decisão, mas cada um de nós, cada indivíduo é um tomador de decisão da sua vida. Então a gente precisa fazer essa transição. Reflita na sua casa, nas suas atividades, quais são as ações que tu podes melhorar em relação à descarbonização. Então deixo aqui meu muito obrigado. Aqui ficam os meus contatos no e-mail, no LinkedIn e no Instagram. E espero que vocês tenham gostado da palestra e eu fico à disposição para a gente conversar, seja no evento ou após. Muito obrigada.